Muito bem, turma. Então, vocês acabaram de ler o texto sobre os pensadores pré-socráticos da Grécia Antiga. Nós vimos no começo da aula, então, o vídeo sobre a Grécia Antiga, que foi a revisão da nossa aula anterior, da primeira aula. E agora, então, depois de vocês lerem esse texto, nós vamos falar sobre os pensadores pré-socráticos. Quem são eles? São os pensadores que viveram e atuaram antes de Sócrates, o principal personagem da filosofia antiga. Mas esses pensadores que vieram antes de Sócrates são tão importantes como o Sócrates. E nós vamos ver que eles estão organizados por escolas. Mas antes de ver as escolas que eles estão organizados, aí no texto, o que diz sobre o trabalho dos filósofos pré-socráticos? O que eles faziam? Qual que era a preocupação? Quem sabe me dizer o que diz no texto que os filósofos pré-socráticos faziam? Quem? Você? Ok. O que diz aí no texto? Isso, exatamente. Os filósofos pré-socráticos, todos eles tinham uma preocupação em comum. Qual é esta preocupação? Era estudar a physis. E o que é physis? Natureza, muito bem. É dessa palavra physis que vem também física. Aquele estudo específico sobre a natureza. Mas physis está falando de toda a natureza. Então os filósofos pré-socráticos, eles queriam entender como o mundo, o cosmos, a natureza funcionava. E também queriam saber o que estava por trás de tudo isso. O que dava origem às coisas. O que fazia as coisas existirem. É isso que nós vamos ver. Eles estão organizados em escolas. Quais são as escolas? Digam aí. A primeira, a escola jônica. Muito bem. Quem não achou, quem não viu aí aonde está a escola jônica, olha ali no primeiro parágrafo, circula. Escola jônica. Quem fazia parte da escola jônica? Vamos lá? Você. Isso, Tales de Mileto. Quem mais? O Anaxímenes de Mileto. Anaxímenes. Vamos lá, vamos repetir o nome? Anaxímenes de Mileto. Tem mais um, são três. Anaximandro de Mileto. Muito bem. Tales, Anaxímenes e Anaximandro de Mileto. Os três da cidade de Mileto. O que o Tales dizia sobre a origem das coisas? O que diz aí no texto? Isso, ele dizia que a origem das coisas, o princípio que faz tudo existir, que está por trás de todas as coisas, é a água. E o Anaxímenes, o que está ali no texto? O que está dizendo? O Anaxímenes dizia que era o ar. Já o Anaximandro diz uma coisa bem interessante. Ele diz que tudo o que existe tem a ver com uma palavra chamada apeiron. Bem diferente essa palavra, né? Vamos repetir junto? Apeiron. O que significa apeiron que está aí no texto? Isso significa o infinito, o ilimitado. Ou seja, as coisas que existem, que são limitadas, que têm tamanho, têm cor, estão limitadas a um espaço, elas têm origem naquilo que não tem limite. Aquilo que é o infinito. Pois bem, escola jônica, então. Qual é a próxima? Quem sabe me dizer? Que está aí no texto, terceiro parágrafo. A escola itálica. Muito bem. E itálica lembra de Itália. Quem são os personagens? Quem são os filósofos? Quem sabe me dizer? Isso, o Pitágoras de Samos. Pitágoras a gente já ouviu falar, né? O Pitágoras, ele dizia o seguinte: todas as coisas estão ligadas ao número. Tudo tem a ver com cálculo, com número. E os seus colegas da escola itálica concordavam com isso. Quem eram os outros dois que estavam junto com o Pitágoras? Vamos lá? Filolau de Crotona. Vamos lá, repetindo. Filolau de Crotona. Vai circulando aí o Pitágoras, o Filolau e o outro, nome bem diferente, Arquitas. Arquitas de Tarento. Muito bem. Todo mundo localizado? Ok? Ok? Muito bem. Agora nós temos
uma outra escola, a escola eleática, da cidade de Eleia. Muito bem, nós estamos na terceira escola dos filósofos pré-socráticos. E quando a gente diz escola, é isso, é a ideia que nós temos hoje. Era um lugar onde se produzia conhecimento, mas muito mais do que isso. Ali se faziam pesquisas, se estudava, se pesquisava e se formava um grupo de pessoas, né, de alunos, que gastavam muito tempo, gastavam boa parte da sua vida estudando. Muito parecido com nós hoje. Nós estamos na escola, estudamos, pesquisamos e vejam que desde o tempo da Grécia Antiga, dos filósofos pré-socráticos, nós temos o que nós chamamos de escola, lugar de pesquisa, de aprendizagem. Vejam bem, que coisa interessante. Então a escola eleática, a terceira, que nós temos no nosso texto, quem são os personagens? Vamos lá? Alguém lê por gentileza? Isso, vai lá. Ok. Isso mesmo. São 4. Na escola eleática são 4. É o Parmênides de Eleia. Parmênides. Vamos repetir? Parmênides de Eleia. Isso, muito bem. É bom a gente repetir e memorizar os nomes dos filósofos para a gente falar certo e escrever certo. O outro quem é? Zenão de Eleia, Melisso de Samos e Xenófanes. Pois bem, quem se destaca aí é o Parmênides. Por quê? O Parmênides diz o seguinte: mais importante do que saber de onde as coisas vêm é ter claro o ser das coisas. O ser. O que é o ser? Eu sou um ser humano. Você é um ser humano, você é um ser humano. Temos outros seres. As árvores, os animais, as outras coisas. Tudo tem o seu ser, a sua existência, a sua essência. E aí o Parmênides diz o seguinte: o ser das coisas ele não muda, ele é imutável. Um ser humano vai ser sempre ser humano. Um animal será sempre um ser animal. Um animal não se torna uma planta. Então o Parmênides diz o seguinte: mais importante do que saber a origem de tudo é saber que nada muda. Mas aí tem um colega dele da outra cidade, lá de Éfeso, da escola de Éfeso, sozinho na sua escola, que é o Heráclito de Éfeso, que diz o contrário. Não, todas as coisas mudam. E o símbolo para dizer que todas as coisas mudam é o fogo. Porque o fogo ele transforma tudo. A gente acha que o fogo destrói. Mas na verdade, na concepção de Heráclito, o fogo transforma. Muito bem, então nós vimos as 4 escolas dos pensadores pré-socráticos: escola jônica, escola itálica, eleática e a escola de Éfeso. Vimos ali os personagens e a ideia principal de cada um. Então agora nós vamos fazer o seguinte: um exercício para nós fazermos. Começamos a fazer aqui, podemos terminar em casa, junto com a tarefa que eu vou passar. Exercício, anota aí. De onde eu acho que todas as coisas se originam? Qual a sua opinião? De onde vêm todas as coisas? Escreva aí, umas 4, 5 linhas. Tarefa de casa. Pesquise o nome de um desses filósofos pré-socráticos, quando ele viveu e suas ideias principais. Ok? Vou repetir, depois eu vou deixar escrito aqui no quadro. Exercício para começar a fazer aqui. Qual a minha opinião sobre a origem das coisas? De onde eu considero que as coisas surgem? Qual é a tua opinião? Escreve aí. E a tarefa de casa, trazer para a próxima aula, pesquisar o nome de um filósofo pré-socrático, colocar o nome, colocar quando ele viveu e as suas ideias principais. Mais umas 5 linhas, escreva aí. E na próxima aula nós vamos partilhar essas ideias. Muito bem. Nossa segunda aula sobre a Grécia Antiga, vimos os filósofos pré-socráticos, as 4 escolas pré-socráticas e os principais personagens, bem como as suas ideias principais, que têm a ver com uma tarefa comum deles, que era estudar o funcionamento da natureza. Como se dava o funcionamento de tudo. Como se dava a physis. O que é a physis? O que é a natureza, o mundo e o ser humano.